A lenda das Beyblades está voltando. A lendária Bey de duas lâminas, Fúria da Morte, está voltando com a sua nova evolução chamada Fúria Destrói. Minha Beyblade principal, que já faz 8 anos que eu tenho ela. Fúria da Morte, a Bey de duas lâminas de ferro, que não é mais Durepox. Lâminas feitas em solda, e sim, ele não tá pronto. Fúria da Morte, que como vocês já sabem, a mecânica dele é ter duas lâminas de recuo extremo, e essa é a base e o formato das garrinhas que ele vai ter. Ele não está pronto, já que as garrinhas ainda faltam ser engrossadas. Mas eu digo uma coisa, quando ele estiver pronto, o melhor Beyblade de tipo recuo vai ser inaugurado. E Clone das Sombras, que se prepare, porque eu não vou deixar barato não. Eu que sou o terceiro supremo, que mais tarde em um outro vídeo sexta-feira talvez eu fale o que é, o que são ou quem são os supremos. Vocês vão entender tudo. A terceira Beyblade melhor do mundo de Beyblade caseira, Fúria da Morte, a Bey de duas lâminas de ferro. Eu vou continuar falando isso. Esse Fúria da Morte não é o meu Fúria da Morte mais forte. Existe outro Fúria da Morte de antigamente, já que o Fúria da Morte em si ele já teve 8 evoluções a passar da vida dele. Primeira sendo Lâmina da Morte, que eu talvez bote a imagem deles aqui no canto. Lâmina da Morte, uma Bey que tinha umas garrinhas bem pequenas, mas essa era a primeira forma do Fúria da Morte, o primeiro Fúria da Morte, ou melhor falando, Lâmina da Morte. Ele não era tão forte, mas dava pro gasto. Depois disso veio aí veio ele, Guiltlin, Fúria da Morte. Esse aí que tem umas garrinhas um pouquinho mais grandes, mas ainda são finas, não são tão grossas. Ele era um dos meus Fúrias da Morte que tinham mais recuo, e essas garrinhas são imensas. Depois disso vem o Fúria Vermelha. Esse que sim, eu peguei inspiração do Fúria Vermelha para fazer essa Bey aqui. Fúria Vermelha, uma Bey muito potente. Vocês estão vendo ela aí, lâminas de Durepox, né? Dessa vez já da Durepox, mas dentro das lâminas tinha ferro. Tinha tipo umas argolinhas de ferro. E é esse Fúria da Morte que vocês estão vendo aí, que eu vou pegar a inspiração para fazer. E esse Fúria da Morte aqui que tá na minha mão. Depois disso veio o eu esqueci o nome dele, o primeiro Fúria da Morte parrudo que teve, Giga Fúria da Morte. Esse aí que foi o Fúria da Morte mais bonito que teve e um dos mais fortes, não superando o Fúria Vermelha, mas sim superando alguns outros que eu vou falar daqui a pouco. Ele era pesado, ele era o primeiro Fúria da Morte que foi feito com engrenagem, e esse bichinho aí é muito forte. E o primeiro Fúria da Morte parrudo. Depois disso veio ele, o Maxus Fúria da Morte, que não conta muito como Fúria da Morte. Maxus Fúria da Morte, que foi uma Bey de tipo defesa, não tinha duas lâminas, ele fugiu desse padrão. Podemos até dizer que foi uma troca de personagem, como é o caso de Beyblade Burst, que pegaram aquele, na série que aparece o Dragon lá, pegaram o Fafnir, mas trocaram o personagem que controla o Fafnir. Podemos dizer que ia acontecer a mesma coisa aí nesse padrão aí. Maxus Fúria da Morte é uma Bey de tipo defesa, uma das melhores. Tem o quinto supremo. O quinto supremo, ele tem uma Beyblade que é um Maxus, só que mais forte. E que talvez eu deixe a imagem dele aqui. Ela é um Beyblade bem forte, um dos mais fortes, aliás, Maxus que tem. Esse bicho aí é potente. Depois disso veio o Beyblade, que basicamente foi uma pré-evolução do Fúria da Morte, que eu vou explicar o porquê. Que foi o Master Fúria da Morte. Master Fúria da Morte, que como vocês podem ver aí, ele foi um dos Fúrias da Morte mais bem vistos, e que ele pegou inspiração de todos os outros Fúrias da Morte que teve, desde o Lâmina da Morte até o Maxus Fúria. Ele que teve o esqueleto, quer dizer, pera, ainda errei. Ele que teve uma parte da lâmina deles
uma partezinha bem pequena, é bem difícil de perceber. Mas essas duas partezinhas que eu vou deixar marcada aí na imagem são as duas garrinhas que teve no primeiro Fúria da Morte. Aí vocês vão dizer, tá, mas isso é muito pouco mesmo, é só isso, espera que eu vou dizer mais. Depois disso temos as garrinhas dele, do Guiltling Fúria da Morte, que também eu vou deixar marcada aí pra vocês verem. Era uma garrinha meio oval, mas assim mesmo era puxada pros lados. E que nisso ele tinha muito recuo, por causa disso. São duas garrinhas juntadas em uma. Depois disso, o do Fúria Vermelha foi o esqueleto, que como vocês podem ver tem um rolamento na parte de cima e uma catraca na parte de baixo. E aí ele pegou inspiração do Fúria Vermelha. Depois disso veio o Giga, e o Giga veio da parrusidade que ele tem. E não só isso, como podemos ver que aquelas duas lâminas não parecem muito bem duas lâminas. Giga Fúria da Morte teve 4 lâminas de Durepox, que contavam quase como duas, já que não parecia 4, pareciam duas. E aquelas dali, como vocês podem ver, aquelas são duas lâminas juntadas em uma. Podemos dizer que são 4 lâminas aquilo ali, não duas. E também ele também tirou da parrusidade, eu não sei falar, o parrudo que o Giga tinha. Que ele era bem parrudo, e esse Fúria da Morte do Giga não era diferente, ele era bem parrudo. Depois disso veio o Mexus. Aí vocês vão me perguntar, da onde tem Mexus aí? Bem, dentro das garrinhas dele tem corrente de bicicleta. Pena que não vai dar pra mostrar isso aí na câmera, mas sim, ele tem. Quer dizer, ele também pegou um pouquinho de inspiração nisso no Fúria Vermelha, que foi ter metal dentro das garrinhas, dentro tipo da Durepox. Mas ele pegou do Mexus e ao mesmo tempo do Fúria Vermelha, podemos dizer assim. Já que literalmente Mexus tinha uma corrente em volta dele, e dentro das garrinhas do Giga, ou quer dizer, do Master, tinha corrente dentro, que era para dar um impacto até que melhor e aumentar a resistência das garrinhas. E esse é o Master Fúria da Morte, um dos Fúrias da Morte mais fortes que tem. Mas mesmo assim o Fúria Vermelha ganha. E depois disso tudo que eu falei, veio a evolução. Podemos dizer que final do Fúria da Morte, não. Ele ainda vai evoluir muito, galera. Fúria da Morte ainda tem muito que evoluir. Bastante, aliás. E esse aqui é só uma das evoluções de garrinha de ferro que ele vai ter. Porque ele vai ter muito mais evoluções de garrinhas de ferro. E esse aqui que está na minha mão agora é o Guiltling Fúria da Morte. Sim, vocês vão dizer, ele pegou o nome daquele Fúria da Morte. Sim, claro, galera. Eu vou dizer o porquê. Porque literalmente aquele Fúria da Morte que teve lá, ele tem as garrinhas mais puxadas pro lado. E esse aqui tem umas garrinhas puxadas pro lado também. E daí vem o nome Guiltling. E também eu tirei do Guiltling também por causa do Guiltling Longinus, que é meu Beyblade favorito da série de Bust. E daí foi que eu tirei Guiltling. E depois disso tudo que eu falei, esse Fúria da Morte aqui vai solar o Clone das Sombras com certeza. Agora, meu amigo, o Clone das Sombras não vai ter nem chance. Eu duvido muito que o Clone das Sombras vá solar esse daqui. Depois eu quero ver o Escarlate ou o Oficina de Base marcando esse vídeo aqui e gravando outro, respondendo isso aqui. Eu quero ver o que ele vai dizer. E a lenda das Beyblades está voltando. E que quando voltar, ele vai solar. E até a próxima!